Boa tarde. O Hospital Universitário Onofre Lopes suspende serviços por falta de insumos. Motivo? A greve dos caminhoneiros. Sem gasolina e álcool na bomba, o brasileiro corre para o gás. Conversão de carros para o gás quase dobrou nos últimos dias. Festival de quadrilha da banda já começa a movimentar grupos e a cidade de Macaíba. Meu convidado hoje é o secretário de Obras e Infraestrutura de Natal, engenheiro Tomás Neto. O Ministério das Cidades liberou recursos para obras de drenagem em Natal e região metropolitana. Terça-feira, 29 de maio de 2018, eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está conversando. A greve dos caminhoneiros tem gerado desabastecimento em diversos setores da economia e da sociedade. O Hospital Universitário Onofre Lopes suspendeu uma série de serviços por causa da falta de insumos e alimentos para os pacientes. O repórter Jackson Damasceno tem os detalhes. A suspensão é somente das cirurgias eletivas, aquelas de baixa e média complexidade que o paciente marca o dia para se internar. Exemplos, cirurgias de hérnia, varizes, extração de vesículas e pequenos sinais. A suspensão foi decidida não por falta de insumos, mas por falta de alimentos perecíveis, causada pela greve dos caminhoneiros. Nós tivemos que fazer a suspensão da internação de cirurgias eletivas, de procedimentos eletivos, para priorizar, tá certo, a alimentação, principalmente de alimentos perecíveis, para os doentes que já se encontravam internados. As dietas são praticamente individualizadas, você não tem um cardápio geral como uma residência e você pode, com uma certa facilidade, substituir um ingrediente ou outro. A situação dos alimentos chamados secos, como arroz e feijão, é tranquila porque eles podem ser estocados e a quantidade aqui é grande. O problema mesmo é com frutas, legumes e verduras, porque se estragam rapidamente e a reposição tem que ser feita com frequência. Aqui, isso acontece 3 vezes por semana, mas na última sexta-feira o caminhão das entregas não veio. Ontem, também não. O hospital tem 247 leitos e cada paciente tem praticamente uma dieta específica. Por enquanto, o hospital tem insumos para manter os pacientes internados, os serviços de consultas ambulatoriais e exames. Alimentos vindos da Escola Agrícola de Jundiaí, em Macaíba, ajudam a manter a situação. O lixo infectante foi coletado com o apoio da PRF, que liberou o caminhão na estrada. Mas, segundo o superintendente, essa situação de relativa normalidade não poderá ser mantida por muito tempo se o movimento dos caminhoneiros perdurar. Nós estamos vivendo o dia a dia, né? Preservamos essa agenda toda desta semana, de ambulatório e de exames, mas a semana que vem nós teremos que estar avaliando à medida em que a semana for, né, seguindo, para a gente ver se há desobstrução, a gente consegue ter a entrega de insumos, não só de alimentos, mas também os insumos que estavam agendados a ser entregues para o hospital, para a gente ver se a gente consegue, com essa agenda que está preservada essa semana, a gente manter a agenda para a semana que vem. É esse tipo de situação que preocupa a sociedade brasileira. E o Rio Grande do Norte não está afastado, ilhado de toda essa situação. Pelo contrário, 15 pontos de bloqueios eram registrados na manhã de hoje, aqui no Rio Grande do Norte. Nenhuma interrupção total das rodovias, mas 15 pontos de bloqueio, principalmente na BR-101. Em todo o Brasil, quase 500 pontos de bloqueio. O movimento dos caminhoneiros completou seu 9º dia. As informações que chegam agora no final da manhã é que os postos de combustíveis em todo o país começam a ser abastecidos, mas ainda há protestos em 23 estados e no Distrito Federal. A Agência Nacional de Petróleo diz que a normalização deve levar uma semana, mas vê melhora. Ontem em Brasília, um bastidor político, congressistas discutiam a continuidade ou não do governo de Michel Temer. Há congressista que acredita que Temer poderá não concluir seu mandato. Outra preocupação de deputados e senadores é que esse movimento dos caminhoneiros não se transforme naquelas manifestações que foram registradas
em 2013, que começou com a história do 0,20, aliás, centavos, né? 20 centavos da passagem de ônibus, e agora nós temos aí os 46 centavos do diesel. A preocupação ontem era que a gente possa reviver as manifestações de 2013. Vamos acompanhar. Daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre a greve dos caminhoneiros. Veja a seguir, sem gasolina e álcool na bomba, brasileiro corre para o gás. Conversão de carros para o gás quase dobrou nos últimos dias. E mais, vem aí o festival de quadrilhas da Band. O RN acontece e volta em instantes. Sem gasolina e álcool nas bombas, o brasileiro corre para o gás. Conversão de carros para o gás quase dobrou nos últimos dias. Ó o gás! Veja na reportagem de Michele Trombelli. A cena se repete. Postos completamente vazios, exceto quando a placa indica... GNV. Esse não falta? Esse não falta. Tá conseguindo rodar com ele, então? Tô conseguindo. E isso acontece porque o gás natural veicular não depende do abastecimento dos caminhões. Ele vem diretamente da tubulação da concessionária para os postos. Só que para conseguir abastecer com GNV, é preciso instalar um sistema no veículo em oficinas como esta, onde a procura praticamente dobrou na semana passada. Já está marcado, vou instalar. Para quando? Dia 14/6 agora. Daqui a 15 dias, quase. Isso mesmo. Está lotado, não tem como instalar antes. O gás natural permite uma economia aproximada de 50% nos gastos com combustíveis. Em geral, o serviço fica pronto no dia seguinte e custa entre R$3.000 e R$5.000. O retorno do investimento, segundo o gerente comercial da oficina, varia de acordo com o uso. Depende muito quanto roda. Hoje um taxista ele vai ter o tempo de 3 meses, ele já paga todo o investimento. Mas tem pessoas físicas, que a gente tem encontrado bastante, que ele demora de 10 a 12 meses. O sistema é considerado seguro desde que feito em oficinas homologadas pelo Inmetro. Ainda assim, o consumidor pode perder a garantia do veículo dependendo da política de cada montadora. É preciso ficar atento ainda à perda de espaço no porta-malas e ao fato de que nem todos os postos oferecem esse tipo de combustível. Alguns modelos de kits, como geração 5, por exemplo, ainda exigem uma quantidade mínima de álcool ou de gasolina para aquecer o motor. É lógico que tem recursos de você fazer ele funcionar só no gás, mas não seria o ideal. É bom ter um combustível líquido para poder tá lubrificando todo o sistema. Alguns estados dão descontos no IPVA de carros movidos a GNV. No Rio de Janeiro, por exemplo, o abatimento é de 75%. Em todo o país, apenas 2% dos veículos registrados utilizam essa tecnologia, segundo o Denatran. E aí, nessa corrida pelo GNV, esse motorista deu sorte. Ele conseguiu um encaixe de última hora, sabe por quê? Porque o cliente que estava agendado não conseguiu chegar por falta de combustível líquido. E aí você conseguiu um encaixe? Isso, eu me dei bem. Na verdade, eu estou 3 dias sem conseguir rodar por falta de combustível e vim fazer orçamento para tentar voltar a ganhar dinheiro. Amanhã, se Deus quiser, estou com o carro na rua de novo para atender o pessoal. Olha, depois dessa movimentação dos caminhoneiros, há uma expectativa na sociedade sobre a mudança do preço dos combustíveis. Claro que para que seja reduzido. Mas para isso, tanto o governo federal como os estados vão ter que enfrentar uma discussão sobre os impostos que incidem no preço da gasolina, do álcool, do diesel e também do gás, como a gente viu aí na matéria. Os estados fizeram a conta que o impacto da extinção da CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, que incide sobre o óleo diesel, pode ter sobre os investimentos estaduais em estradas e rodovias. O resultado é extremamente preocupante, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Transporte, entidade que reúne os 27 secretários responsáveis pela infraestrutura no país. Nas contas do órgão, deste Conselho, o fim da CID sobre o diesel reduzirá em 40%, o equivalente a 722 milhões de reais, os investimentos de estados e municípios previstos para rodovias por meio do tributo. E vários governadores já se manifestaram que não veem como possibilidade a redução do ICMS, do ICMS que incide sobre o preço
dos combustíveis. Uma discussão importante. Agora de manhã, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, voltou atrás das informações que concedeu ontem à imprensa e também numa coletiva sobre aumento de impostos. Deve ter recebido lá um arroxo no Palácio do Planalto para voltar atrás nessa discussão. Então, as coisas estão acontecendo, a gente não sabe como essa história vai terminar. Festival de Quadrilhas Juninas da Band vai acontecer entre os dias 26 e 30 de junho. Alguns grupos já estão inscritos e já começaram a movimentar a cidade de Macaíba. A repórter Milena Pontes tem mais informações. Um verdadeiro trabalho em equipe. Enquanto uns fazem a decoração, outros ajudam com os trajes e maquiagem. É assim na quadrilha junina São João há 5 anos. O grupo possui cerca de 120 integrantes, entre dançarinos, músicos e produção. Isso. São 5 anos de muita luta, muita perseverança e graças a Deus a gente tem conseguido alcançar nossos objetivos. Os ensaios da quadrilha estilizada acontecem aos finais de semana e feriados. E durante meses, a equipe trabalha nova coreografia para fazer bonito nas apresentações nos meses de junho e julho. E esses finais de semana a gente pega o dia todo, ou então de 4 às 9 horas da noite, e assim a gente vai organizando semanalmente para que tudo aconteça. Tudo tem que ter muita cor e brilho. As roupas são grandes e algumas vezes bem pesadas. Elas pesam, sim, mas o prazer que você sente dançando compensa qualquer coisa. Nos trajes, arranjos e sapatos, todos os detalhes fazem a diferença. A gente vem com um tema bem criativo, então a gente vem identificando muito o ouro, né? Brilho, a riqueza que a gente tem no sertão do Nordeste. O grupo é um dos inscritos no Festival de Quadrilhas Juninas da Band, que será realizado entre os dias 26 e 30 de junho, na cidade de Macaíba. Acostumados a participar de competições em todo o estado, o grupo promete levar o título de campeão no Festival da Band para casa. Quando nasceu, a gente buscou sempre trazer algo novo para o São João, sempre temas diferenciados, figurinos inovadores, e isso tem conquistado a cada ano mais os jurados de todo o Nordeste. As inscrições para quadrilhas tradicionais e estilizadas estão abertas até o dia 15 de junho. E podem ser feitas na Band Natal ou na Secretaria de Cultura de Macaíba. Enquanto o dia da apresentação não chega, o grupo se prepara com os passos na ponta do pé e muita animação. Bom demais, isso a gente fica contagiado com um negócio desse. Olha, 26 a 30 de junho, hein? Até o dia 15 você pode inscrever seu grupo e participar deste Festival de Quadrilhas da Band. Veja a seguir minha entrevista com o secretário de Obras Públicas e Infraestrutura de Natal, engenheiro Tomás Neto. O Ministério das Cidades liberou recursos para obras de drenagem na capital e região metropolitana. Aguarde só um instante. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, passou por Natal ontem e anunciou a liberação de 21 milhões de reais para obras de drenagem na capital. O secretário de Obras Públicas e Infraestrutura de Natal, engenheiro Tomás Neto, está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Jorge. Prazer estar de volta aqui à Band e no jornal aqui, da RN Acontece. Esse dinheiro está destinado a quais obras? É isso. Esse dinheiro era parte integrante do que nós dependíamos da autorização desse aditivo, de um contrato maior de 122 milhões, dos quais já executamos 92. Que trata-se do túnel de drenagem, macrodrenagem, Arena das Dunas, que compreende 4,7 km de extensão, dos quais a gente falta executar 1.200 metros. Por quê? Porque no problema que quando a escavação desse túnel, a gente se deparou com areia muito fina e com a presença de água. Quando a gente fazia rebaixamento para poder dar condição de escavação do túnel, começou a criar cavernas no interior do túnel. Infiltrações, colocando em risco a vida dos operários. A gente paralisou a obra, pedimos ao
projetista a apresentação de uma solução, ele nos apresentou uma solução de jet grout, que nada mais é que injeção de concreto a grandes profundidades, no caso, porque o túnel varia de 13 metros de profundidade a 33 metros de profundidade. E cinco desses postos de visita havia necessidade dessa aplicação de jet grout, como também 1.200 metros do túnel para dar condição de escavação. E eu te pergunto, esse foi o principal motivo do atraso dessa obra? Eu pergunto isso porque essa obra de drenagem era para estar concluída naquele pacote da Copa. Isso. A Copa do Brasil já completou, está completando agora 4 anos. Isso. Esse é o principal motivo? Não, Jorge. Lamentavelmente, a gente teve a obra paralisada por recomendação do Ministério Público Estadual, por causa de um questionamento de um cidadão morador lá do bairro de Bom Pastor. Ele questionou a localização do deságua final do túnel no local de um antigo campo de futebol que existia, uma área já degradada. Nós provamos, o IDEMA suspendeu a licença, a gente apresentou um estudo de alternativas, dos quais mostrava que aquele local era o mais apropriado. O IDEMA, assim, se convenceu, sim, mas entrou com uma nova exigência. Pediu para que a gente fizesse um estudo de autodepuração do rio em virtude do deságua. Ele nos apresentava a condição de que, quando essa água de chuva chegasse no rio, ia haver uma grande mortandade no rio de peixe. Foi um outro estudo a ser feito e apresentamos que isso não aconteceria. Então a Prefeitura teve que enfrentar essa série de questionamentos? Estamos há quase 1 ano e 2 meses com esses questionamentos por parte do IDEMA para renovar a licença. Apesar de o ministro ter feito o aditivo, ainda dependo da renovação dessa licença para retomar a obra. E é importante que o IDEMA entenda que são 97 milhões de reais que estão enterrados, sem funcionalidade. Nós precisamos concluir essa obra, até porque vai eliminar 33 pontos de alagamento na cidade do Natal. Então, dos 122 milhões previstos para essa obra, 97 já foi executado. Já foram executados, faltando apenas esses 21. 21 que nós temos em saldo e os 21 do jet grout, que é a aplicação do jet grout. Foi o que ele ontem autorizou. Mas diante do que foi executado, ainda existe o risco de que essa obra seja... Não, depois de aplicar o jet grout, a obra está pronta. A gente aplica o jet grout e conclui a obra. Agora eu preciso de um prazo mínimo de 9 meses para executar o que falta, que são 1.200 metros de túnel a ser executados. Das obras da Copa, sob a responsabilidade da Prefeitura de Natal, esta é a última? Essa é a única que está com essa situação, além das calçadas, que a gente tinha 24 milhões de executar padronização de calçada e acessibilidade. A empresa, um consórcio que foi contratado inicialmente, desenvolveu muito pouco durante 1 ano, fez apenas 1,8% da obra. A gente rescindiu o contrato como se fosse uma rescisão litigiosa, vamos dizer assim, e a gente teve que ir para a justiça para pegar a sentença judicial. Agora é que a gente contratamos os projetos, estamos finalizando os projetos executivos para que a gente possa licitar a obra, se Deus quiser, no início de setembro para outubro. Licitando a obra, nós estamos 6 meses para executar todas as obras de acessibilidade, que correspondem a 44 quilômetros de calçadas e 300 abrigos. Tivemos aquela cratera há cerca de 1 mês, na Presidente Moraes, na altura, inclusive, dessa drenagem, essa obra de drenagem na Arena das Dunas. A cratera não tinha nada a ver com a obra de drenagem, você deixou isso claro, inclusive. Isso, olha, as pessoas inadvertidamente foram para as redes sociais, né, e criaram um verdadeiro terror dentro da cidade, né? Você sabe que a rede social é um perigo, né? É um perigo, né? De fake news e tal. Quando você informa errado é que esse perigo aumenta. E estavam responsabilizando a obra da mobilidade, que era o túnel, que aquele túnel tinha uma fundação, tem 17 metros de extensão, as estacas cravadas. É super seguro, não tinha a menor possibilidade disso acontecer. A drenagem em execução está a 9 metros de profundidade. E nada mais a gente está substituindo uma drenagem que hoje tem 80 centímetros de diâmetro, um túnel por 2,40 metros. Graças a Deus a gente já concluiu a travessia de toda a Presidente Moraes e já estão finalizando essa obra. Até no mais tardar, dia 15 de junho, vai estar concluída e elimina por completo aquele alagamento que sempre acontece ali no bairro de Lagoa Nova, onde deixa as pessoas correm risco até de vida, porque o nível da água chega lá bastante alto. A prefeitura correu para informar, mas você sabe, uma cratera como aquela assusta muita gente também, né? Se junta com quem gosta de alarmar, aí você Mas nós estávamos monitorando, viu, Diógenes? Era 24 horas monitorando. Só que o problema aconteceu na madrugada de um sábado para o domingo. Sim, né? sim. Mesmo assim, no período mínimo de 4 horas já estava tudo isolado, recuperamos o trecho e deu tráfego normalmente. Tomás, eu queria tratar com você aqui sobre o show das lagoas, né? Tivemos um período de quadra chuvosa agora,
coisa até diminuiu Vandalismo mais também, agora, né? né? E nós tivemos muito vandalismo. Vandalismo. São quantas lagoas, quantas tem bomba e quantas foram vandalizadas? São 58 lagoas, das quais 20 têm sistema de bombeamento. Dessas 20 que têm sistema de bombeamento, 10 foram vandalizadas. E vocês tiveram de consertar mais de uma vez algumas delas, né? Não, das 10, Diógenes, tinham 20 bombas funcionando. Nós estávamos comemorando em novembro do ano passado que estava o sistema perfeito e que não iam ter problema nenhum agora no período chuvoso. Lamentavelmente passamos por esse infortúnio, né? E a gente está recuperando rapidamente e conseguimos colocar uma bomba em operação em cada lagoa dessa. As outras 10 outras bombas temos que licitar e pedir e complementar, vamos dizer, o sistema. Mas o sistema hoje já está operando, não, apenas uma só lagoa dessa transbordou, que foi da Istucena, mas logo a gente recuperou o sistema e hoje já está funcionando. De um modo geral, as lagoas conseguiram suportar a quadra chuvosa? Sim. Até porque nós não tivemos até agora um período chuvoso bem, vamos dizer assim, forte como aconteceu em 2014. Mas tivemos, né? tivemos chuvas Tivemos intensas, chuvas né? esses dias de 100 milímetros, 112 milímetros, mas nenhuma daquelas de 362 milímetros tem apenas 32 Vamos rezar para que não. Deus queira que chova de que mansinho. chova, mas no interior, né? É verdade. Mas aqui a gente está tendo uma boa condição dessas lagoas. A gente tem limpou essas lagoas e recuperar, se a gente conseguir recuperar 100% do sistema de bombeamento, pode ter certeza que a gente não vai ter mais problema de alagamento de lagoa em Cantinho e Natal, não. A não ser aquela lagoa lá da Integração, que foi uma ligação sem autorização por parte da Prefeitura de uma galeria do DENIT, ela interligou aquele sistema sem nossa autorização, há cerca de 10 anos atrás, e só agora que com a implantação da drenagem na marginal da BR, nós vamos conseguir resolver, teria que fazer um sistema de bombeamento para aquela drenagem. Pois é, ali tem alagado muito, sistematicamente, né? A cada neblina, aquela lagoa transborda. Pavimentação, como é que estão as obras de pavimentação? Nós temos aí avenidas como Hermes da Fonseca, Salgado que ainda Filho. está com muito buraco ali na altura da escola doméstica, Salgado Filho e Prudente Moraes. Me faça um balanço aí dessa pavimentação. Muito bem. No trecho da Prudente Moraes, nós conseguimos recuperar aquele trecho lá da Deodoro até a Alexandrina de Alencar, né? Tem um outro trecho a ser recuperado da Alexandrina de Alencar até a Mintas Barros. Esses recursos nós ainda não conseguimos, mas conseguimos os recursos para fazer a recuperação da Hermes da Fonseca e Salgado Filho. Estamos trabalhando de um lado, em toda a extensão da Hermes da Fonseca, no período noturno, para evitar o mínimo possível, vamos dizer, o trânsito do local, até porque ali circula 122 veículos por dia. Não é um tráfego bem intenso. Né? E, lamentavelmente, com essa greve dos caminhoneiros, a gente não recebeu mais asfalto de Fortaleza, que é advindo de Fortaleza. A gente compra esse asfalto lá. Nós estamos com 2 carretas lá, aguardando autorização para que possa trazer esse asfalto e a gente retome a obra de recapeamento. Atrasou o nosso recapeamento, vai atrasar, e também o nosso tapa-buraco nas ruas de asfalto. Nós estamos sem asfalto para formar o CBUQ e complementar, vamos dizer assim, a operação tapa-buraco na cidade de Natal. Você falou Prudente, você falou Hermes da Fonseca, Salgado Filho e Zona Norte, como é que está? Zona Norte nós conseguimos recuperar Guadalupe, a gente recapeou por completo uma das principais avenidas, né? A Maranguape, mas temos algumas ruas ainda em paralelo lá, estão todas sendo recuperadas, nós temos a equipe trabalhando. Agora o asfalto está parado, como também parou aqui, por causa da falta do asfalto, exatamente, que ele não está conseguindo receber esse asfalto advindo de Fortaleza, por causa da greve dos caminhoneiros. Tá, mas o trabalho de pavimentação seguirá, né? Seguirá, pode ter certeza que sim. É isso aí. Eu queria agradecer o secretário de Obras e Infraestrutura de Natal, Tomás Neto, pelas informações a respeito dos investimentos e trabalho, obras em Natal. Obrigado por sua entrevista. Estamos sempre à disposição. É isso aí. O RN Acontece fica por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. Vem aí o Robson Cidadão. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.